Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá, né, para mais uma aulinha, tá? Hoje a professora vai procurar ser bem breve, tá? Então a gente vai recapitular de uma forma bem breve a intertextualidade. Nós já trabalhamos isso daí em aulas anteriores, tá? Então só para a gente dar sequência às nossas atividades, então a gente vai trabalhar aí com esse item que é a intertextualidade. Então, o que vem a ser a intertextualidade? Né? A intertextualidade é o discurso entre textos. O que significa isso? Eu tenho dois ou mais textos conversando entre si, mas vai falar assim, mas desde quando o texto conversa? Sim, o texto, eles conversam sim entre si. O que seria isso? Sou eu produzir um texto, e quando eu estou produzindo esse texto, seja ele só com a linguagem verbal, com a linguagem não verbal, ou com a linguagem mista, né, que é a mistura das duas, eu colocar no meu texto elementos que vão me remeter a outro texto já construído, ou a outros textos já construídos, tá? Então a professora colocou aí para vocês assim, ó, a palavra intertextualidade significa interação entre textos, que é aquilo que a professora falou, é a conversa, né? É o discurso entre os textos, tá? Aí eu coloquei alguns exemplos. Então a gente tem aqui o quadro da Mona Lisa, né? O famoso quadro da Mona Lisa. E na sequência, a gente tem algumas intertextualidades, seria o quê? Algumas releituras que foram feitas desse texto, tá? Então, o texto da Mona Lisa, o quadro da Mona Lisa, é uma linguagem não verbal, né? E aí a gente tem a Turma da Mônica aí, né? Que tem uma história em quadrinhos, que o Maurício de Souza usou obras, né, pinturas aí famosas e fez a pintura aí dos personagens da Turma da Mônica. Então a gente tem aí uma intertextualidade, por quê? Porque quando eu olho para a obra, embora ela esteja passando de repente um outro significado, mas ela está me remetendo a uma obra original, então eu estou tendo aí uma intertextualidade. Embaixo eu coloquei aí uma marca, né? Uma marca muito famosa, a Puma. E depois do lado, aí o Pumba, né? Então, quando a gente olha para esta marca, aqui a gente vai nos remeter o quê? A marca original. Então, a gente tem aí o quê? Uma intertextualidade, tá certo? Dentro da intertextualidade, a gente tem subdivisões, tá? Quando eu falo intertextualidade, a gente tem né, hoje nós vamos trabalhar o quê? A paródia e a paráfrase. Então, o que diferencia uma da outra? Ambas são intertextualidades, né? Mas uma é paródia e outra é paráfrase. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui para vocês, né, uma paródia do Show do Milhão. Então, o Show do Milhão, um programa aí do Silvio Santos, né, que fez muito sucesso. Existem até joguinhos que a gente compra, né? E do lado eu coloquei o quê? O Silvio Santos, foi uma charge do Silvio Santos segurando um milho, uma espiga de milho grande, então milhão. Então nessa imagem, nesse texto, eu tenho uma intertextualidade, né? Por quê? Quando eu olho para a charge, eu vejo o quê? Que ela foi um feito dela, né? Ela é uma paródia do programa do Silvio Santos, do Show do Milhão. Depois a gente tem um comercial de televisão ali, né, de uma marca de palha de aço, onde ela faz uma intertextualidade com uma música da banda Calypso. Então acho legal vocês procurarem, vou deixar aí como uma missão para vocês, procurarem na internet esse comercial. Vocês vão perceber aí a intertextualidade presente. Aqui foi uma outra campanha, essa é uma campanha publicitária de uma rede aí de hortifruti, quer dizer, mais popularmente conhecida aqui, né, por nós como Sacolão, Quitanda. E o que eles fazem nessa campanha publicitária? Eles usam da intertextualidade. Então eles pegaram cartaz de lançamento de filme, tá? De vários filmes aí, e eles criaram um logo para o produto que eles vendem, assimilando, né, uma semelhança aí com o encarte do filme,
né, com o pôster do filme. Então a gente tem aí uma intertextualidade, uma paródia nesse caso, né? Então eles pegaram lá a rúcula, né, neste caso, fizeram como se fosse uma mão e colocaram a incrível rúcula, né? Então quando eles colocaram nesse anúncio a incrível rúcula, nos remetem a quê? Nos remetem ao filme, né? Então eu tenho que aí uma intertextualidade, uma conversa entre textos, né? Mais precisamente a paródia. Depois aqui eu não vou colocar para rodar, tá certo? Porque como a professora disse, a gente vai fazer um vídeo bem curto hoje, tá? Mas aqui é um filme e eu gostaria que vocês depois pudessem assistir, né? O filme ele vai trazer justamente essa questão da intertextualidade, né? A gente tem aí um monte de personagens dos contos de fadas que traz nesse filme, né? Então nesse filme a gente vai começar a perceber o quê? Ali vai aparecer 7 anões, vai aparecer as fadas, vai aparecer Peter Pan, vai aparecer o Pinóquio. Então são vários personagens dentro de um único texto. Então novamente a gente vai ter o quê? A intertextualidade, nesse caso a paródia, tá? Então só para a gente retomar, né? Então o que é a paródia, né? A paródia é o quê? É a conversa, é o diálogo entre dois textos, mais no sentido de provocar humor, tá? A paródia, ela tem esse perfil, é o discurso entre os textos, né? É a intertextualidade, é o discurso entre os textos, com qual intenção? A intenção de provocar humor, tá? Essa é a intenção da paródia. Depois a gente tem a paráfrase. Então, qual é a intenção da paráfrase? Eu coloquei ali para vocês, ó. Reformular um texto ou um estilo imitando-o, mas sem desejar negá-lo ou desqualificá-lo. Na paráfrase, a intertextualidade incide na temática. Então, significa o quê? Na paráfrase, eu vou pensar no tema, naquilo que está sendo tratado. Há uma reafirmação de ideias do texto forte. É utilizado um tema previamente explorado por outro autor na criação de um novo texto com uma estrutura e estilos próprios. Então, o que vem a ser a paráfrase? Eu pego um tema e eu vou falar sobre aquele tema, tá? Aí, para eu falar sobre aquele tema, eu já pego uma obra de um outro autor, onde ele também falou sobre aquele tema, tá? E eu faço uma reconstrução, quer dizer, eu construo meu texto usando informações daquele outro, sem menosprezá-lo, sem desqualificá-lo, e eu coloco na minha produção, tá? Então aqui a gente vê uma paráfrase, né? Então no quadro de cima, na figura de cima, a gente vê o tão famoso quadro da Santa Ceia, tá? Onde a gente tem aí Jesus ao centro da mesa e do lado os seus discípulos. Então aí ele está tratando da questão o quê? Da Santa Ceia. Esse quadro é muito comum a gente encontrar nas casas, na cozinha, no lugar onde as pessoas se alimentam, né? Porque é um quadro que retrata bem essa questão, tá? Aí embaixo, tá? O que eu tenho? Eu tenho uma representação, quer dizer, eu tenho uma paráfrase, aonde o meu autor, ele fez uma reprodução do quadro acima, quer dizer, quando eu olho para este quadro, na hora ele vai me remeter ao quê? Ao quadro da Santa Ceia, né? E nesse quadro de baixo, ele fez uma paráfrase, ele trouxe o quadro, mas da Santa Ceia, hoje, das crianças, das famílias, então a gente tem aí no meio o Mickey, né? Representando aí a Walt Disney. No fundo, a gente tem um M, representando o quê? Qual é a alimentação hoje das crianças? O McDonald's, né? Uma rede aí. E ao lado do Mickey, dos dois lados, tanto do lado direito como do lado esquerdo, os personagens, né? Das histórias em quadrinhos, dos desenhos, dos programas de televisão, né? Que as nossas crianças hoje em dia costumam
assistir, né? Então, o que ele fez? Ele fez aí uma paráfrase, buscando que é uma reflexão do leitor para esta cena. Então, eu preciso ter uma reflexão. Será que as coisas estão sendo corretas, né? Qual foi a intenção desse meu autor ao produzir esse quadro, tá? Então, aí a gente tem uma paráfrase. Então, é isso por hoje, gente. Então, só para a gente relembrar, né? Paródia. Eu faço aquela intertextualidade entre os textos, eu converso entre os textos, mas sempre na intenção de provocar um humor, fazer uma crítica, né? Muitas vezes. A paráfrase, eu faço o quê? Eu utilizo do outro texto, coloco na minha construção, mas eu não desqualifico, né? E qual é a minha intenção? É sempre provocar uma reflexão. Tá certo? Intertextualidade, só para a gente finalizar, é o quê? É o discurso entre os dois ou mais textos. Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham entendido. E em breve a gente vai estar dando sequência aí a novos assuntos. Abraços e até mais.